Iniciaremos a resolução da questão 01 do concurso de admissão à Escola de Sargento das Armas 2019. Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D, com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2, então podemos afirmar que a função é decrescente, alternada, inconstante, crescente ou constante. Lembrando que f de x1 é o y1, f de x2 é o y2. Dessa forma, ele deseja verificar a seguinte situação. Se eu diminuir o x e o y também diminuir, que tipo de função é? Então, é uma função bem característica. Recordando, para manter a coerência do nosso tipo de resolução, nós, dentro do possível, não estamos apenas resolvendo as questões, nós estamos trabalhando aspectos teóricos para que você consiga pensar em questões semelhantes em provas posteriores. Vamos fazer uma breve revisão sobre função constante e funções crescentes e decrescentes. Quando é que uma função é constante? Quando ela independe do valor de x. E por que ela independe do valor de x? Porque se eu tomar f de x igual a c, eu não tenho x aqui. Se eu não tenho x, para qualquer valor do x, a minha função terá o valor de c. Por exemplo, se eu tenho que f de x é igual a 2, se o x for 0, o y é 2. Se o x for menos 1, o y é 2. Se o x for raiz de 3, o y é 2. Se o x for 3 quartos, o y é 2. Por quê? Porque o valor do y não depende do valor do x, tanto que não há x aqui. 3 quartos, 5 terços, não interessa. A função ela será paralela ao eixo x. Se eu considerar eixo x na horizontal, eixo y na vertical, que é o normal, é o convencional do eixo cartesiano, todo ponto vai passar por um valor de x, mas a ordenada é 2. Por exemplo, se eu tomar f de x igual a menos 1, eu terei uma reta paralela ao eixo x em menos 1. Mas o que ele deseja? Ele quer estudar dois pontos quaisquer, x1 e x2. Então, se eu tomar x1, quem vai ser o y1? 2. Se eu tomar x2, quem vai ser o y1? 2. Então, para qualquer valor de x1 menor que x2, eu terei que o y1 é igual ao y2, que é 2. Por isso que a função é constante. O y não varia, ela não tem inclinação para a direita nem para a esquerda, ela é paralela ao eixo x. Na segunda função, se eu tomar x1, quem é o y? De 1, menos 1. Se eu tomar x2, quem é o y do x2? Menos 1. Então, para quaisquer dois valores em x, o meu y ele se mantém constante. Então, eu tenho aqui duas funções constantes. E se eu quiser uma função crescente? O que caracteriza uma função crescente? Eu vou tomar a função f de x mais b, que é a função afim, uma função do primeiro grau muito simples, porque é mais fácil de entendermos, mas vale para qualquer função, para qualquer curva. Se o a é maior do que zero, nós já vimos em questões anteriores que a reta é crescente. Se a reta é crescente, ela tem inclinação para a direita, então ela tem essa cara. Ela tem uma inclinação para a direita. Se eu tomar um ponto x1, no gráfico eu tenho y1. Aqui está o ponto x1, y1. Porque todo ponto de gráfico no plano tem coordenadas x e y, caracterizando um par ordenado. A ordem faz diferença. Se eu trocar o x pelo y, eu terei outro ponto, eu estarei em outro local. Se estiver no espaço, x, y, z, 3 dimensões. Mas no plano, par ordenado, sempre primeiro elemento x, segundo elemento y. Se eu tomar um x2, eu tenho um y2 e aqui está o par x2, y2, aqui neste ponto do plano. Ora, mas ele quer em termos de x1 e x2. Se eu tenho x1 menor que x2, do x2 para o x1 é menor que o x2. Como que eu sei que o x1 é menor do que o x2 se não há valores numéricos? Sempre que eu tenho dois números no eixo x, o menor é o que está à esquerda. Sempre. Se você quiser comparar números no eixo x, o menor é o que está à esquerda. Sempre. Por que que o 2 é menor do que o 3? Porque na reta numérica o 2 está à esquerda do 3. É sempre assim. E se eu quiser caracterizar o y?
todo y a partir da origem acima é positivo, todo y a partir da origem para baixo é negativo. Então, se eu pensar em termos de x, o maior é o que está à direita. Se eu pensar em termos de y, o maior é o que está acima. Porque eu tenho aqui o zero, a partir do zero todo valor é positivo, e abaixo do zero todo valor negativo. E é o mesmo processo. No x, quanto maior o módulo negativo, menor o número. No y, quanto maior o módulo negativo, menor o número. Porque se eu penso em termos de dívida, quanto maior a dívida, mais endividado eu estou. Então, o que ele deseja? Se eu tenho x1 menor que x2, o y1 foi menor do que o y2? Sim. De x2 para x1 eu decresci, de y2 para y1 eu decresci. Por quê? O x1 está à esquerda e o y1 está abaixo. Essa é a caracterização. Toda função crescente tem essa característica. Se eu aumento o x, eu aumento o y. Se eu diminuo o x, eu diminuo o y. Então, a questão já está resolvida, é o item C. A função é crescente. E eu posso também pensar de forma inversa. Se eu aumento o x, eu aumento o y. Desse modo, o que caracteriza uma função crescente? Que pode ser retas ou curvas, não interessa. Se eu tenho uma curva, se eu aumentar o x e aumentar o y, ela é crescente naquele trecho. Se eu diminuo o x e diminuo o y, ela é crescente naquele trecho. Porque eu posso ter curvas onde eu tenho um trecho crescente, outro trecho decrescente e outro trecho constante. Não há problema. Mas naquele trecho específico que você está estudando, por isso que ele diz, ó, um conjunto S contido no domínio. Ele não está te dizendo que a função será sempre crescente ou sempre decrescente. Ele está te dizendo, naquele trecho do domínio, num conjunto S de pontos contido no domínio, eu tenho sempre, se eu diminuo o x, eu diminuo o y. Então, a função é crescente. Se eu aumento o x, eu aumento o y. Então, a função é crescente. E a função decrescente? Novamente, eu vou pegar f de x igual a x mais b, porque é mais fácil de estudar. Quando a é menor do que zero, nós já vimos, a inclinação é para a esquerda, a função é decrescente. Então, se eu tenho x1, eu tenho y1, aqui está o par x1, y1. Se eu tenho x2, aqui está o y2 e o par x2, y2. Se é uma reta, segundo o postulado de Euclides, por dois pontos passa uma e apenas uma reta. Aqui eu já consigo caracterizar a reta. Se eu tenho dois pontos, eu já consigo escrever a equação da reta. Nós veremos como fazer isso em aulas posteriores. Então, o que aconteceu? Se eu diminuo o x1 menor que x2, de x2 para x1, x está diminuindo. Olha o que acontece com o y agora. De y2 para y1 está aumentando. Eu diminuí o x e o y aumentou. É o que caracteriza uma função decrescente. Se eu diminuo o x, o y aumenta. De modo que, se eu aumento o x, o y tem que diminuir. Certo? Aumentei o x, x2 é maior que x1, e eu diminuí o y. O y2 ele é menor que o y1. Então, resumindo, função crescente, se aumenta x, aumenta y. Se diminui x, diminui y. Função decrescente, se aumenta x, diminui y. Se diminui x, aumenta y. E vale apenas para a reta? Não, também vale para qualquer curva. E vale para toda função? Não. Eu tenho funções que são estritamente positivas, estritamente negativas, estritamente crescentes, estritamente decrescentes, mas há funções onde em determinado trecho ela é crescente, em determinado trecho ela é decrescente. Um exemplo disso é a parábola. Se eu tomar uma parábola com a concavidade voltada para cima, eu tenho do vértice à esquerda uma função decrescente e do vértice à direita uma função crescente. Repito, nós veremos isso com mais cuidado em próximas aulas. Dessa forma, a opção está no item C, a função é crescente, porque se eu diminuir o x, eu também diminuir o y, é o que caracteriza uma função crescente. Se o x diminui, o y diminui. Se o x aumenta, o y aumenta. Tranquilo? Espero que tenha gostado. Até a próxima resolução. Forte abraço. Valeu!